De polícia agora chamando ao vivo, repórter Sabrina Barbosa. Oi, Sabrina, direto atualização do caso de Cabedelo. Doutor Paulo Josafá, bom dia, também está ao lado de Sabrina. Tribuna Livre, com Bruno Pereira. Bom dia, Bruno, bom dia, nossos queridos telespectadores. Exatamente, eu estou aqui com o delegado de homicídios, plantonista, doutor Paulo Josafá, que vai desenhar exatamente como foi o cenário de crime, a qual ele estava lá no local logo quando tudo realmente, de fato, foi dito. Inclusive, pedir ao pessoal aí de casa que prestem bem atenção a essa questão dos detalhes desse crime que chocou, porque se trata de um casal, né, que, segundo a própria família, vinham brigando constantemente por conta de uma questão de separação. Tainara e Felipe, infelizmente, chegaram às vias de fato. Esse homicídio que chamou bastante atenção, que ontem foi que a polícia tomou conhecimento do que tinha acontecido. Mas, primeira pergunta, doutor Paulo, quando foi que aconteceu o crime e como foi que os vizinhos, alguns familiares, deram por conta do desaparecimento do casal? Bom dia, Bruno. O fato ocorreu no domingo, porque os moradores do prédio disseram que os dois e outras pessoas estavam bebendo na área de lazer do prédio. E houve uma discussão do casal. E em seguida ela subiu para o apartamento. Subiu primeiro. Logo depois ele subiu também. E o fato é que só no domingo, só ontem, já isso foi no domingo, ontem à noite foi que os vizinhos começaram a desconfiar que eles não davam notícia. E como alguma testemunha disse que estava no térreo, ouviu disparo de arma de fogo, mas não tem ideia se era de lá, de dentro do apartamento mesmo. Então, um dos moradores, né, conseguiu abrir a porta, quando encontrou, e juntamente com outros moradores, encontraram aquele cenário, Tainá deitada na cama e ele sentado no canto da parede, como tenha sido atingido pelo tiro, foi descendo certamente, rigorosamente assim. E acionaram a CIOPA, a Polícia Militar chegou, isolou a área e nós estivemos no local. Então, o cenário, junto com a perícia, o cenário encontrado na cena do crime é uma arma que estava acima do abdômen dela, a mão dela pelado, de Tainá, e a perícia constatou um tiro no ouvido, do lado direito. Ele, vários tiros na parte do corpo, um na região craniana, e pelas evidências da perícia, e a medicina legal, quem depois vai constatar qual foi o tiro que ele levou que foi fatal, e demais dados do científico, é que provavelmente ela tendo subido primeiro, já que eles já vinham em litígio e discussões, e não sei se havia agressão entre eles, ela deve ter pego a arma. Quando ele chegou, é provável que houve aquela discussão, quem começou, e se ela apontou a arma para ele. Se ela apontou a arma para ele, uma evidência da perícia, ele se agarrou muito perto, porque a suíte é muito apertadinha. Ele deve ter se agarrado, porque tem um tiro que vai, Bruno, tem um tiro que pega aqui na parede, como tenha passado aqui ao lado dele, aquela posição de tomar a arma. O outro... Dá o entendimento frontal. O outro aqui. Talvez em algum momento a arma ficou de frente para ele, a posição de vantagem, ela disparou, porque a arma disparou, a arma é tiro automático, né? 9mm, tal. E um desses tiros, primeiro, deixou ele fragilizado. Não sabemos que aquele tiro, se aquele tiro quando ele recebeu aquele tiro na região craniana, ele já estava em óbito, mas ao certo, só a medicina legal vai ter essa resposta. Doutor, a arma era dele, era registrada com ele, a situação de arma? Era CAC, tinha autorização para portar a arma, para treinar inclusive também, e tem as duas carteiras, e segundo familiares, próprio familiar da família também, de Jornal, que ela praticava tiro com ele, mesmo sem ser o CAC, mas praticava tiro com ele. Então ela tinha adquirido habilidade, subtende que ela tem habilidade.
essas respostas, essa investigação que vai se começar e encerrar, porque não tem, vai ser pela doutora delegada Cabedelo, da homicídio, e outros fatos mais que possam surgir, mas na verdade até agora o que tem de concreto nas investigações preliminares, a perícia no local, o ouvindo testemunha, é um fato praticamente encerrado na investigação, porque uma das autoras, são dois autores, um casal foi ceifado naquele momento daquela agressão, momento bastante trágico, as duas famílias lá se degradando, querendo ir, teve que separar a família, colocar fora do condomínio, da rua, para lá do outro lado, distante do outro, porque estava chegando um clima que não tinha mais como contornar aquela família que estava passando aquela dor naquele momento. Exatamente, foi um detalhe que muita gente se preocupou com o pós, toda essa trama. Normalmente... E também o descarte de uma terceira pessoa envolvida na cena do crime. Não existe, nenhum dos dois lados tem suspeita de qualquer fato a mais, não ser o fato deles dois. E a Polícia Militar, a Major Viviane, chamou mais reforço para poder conter aquele ânimo da família, que a agressão ia começando verbal de um para o outro. Eu digo, olha, o momento agora é perda, e a perda tem que orar para Deus agora. Esse trágico acidente, esse trágico fato que traumatizou as duas famílias. Exatamente. Obrigada, doutor Paulo, pelos seus esclarecimentos. Pois é, a gente lamenta muito uma situação como essa. A gente sabe que as famílias ontem, ainda mesmo diante da polícia, tiveram alguns atritos. Foi preciso ter um reforço policial aí para acalmar os ânimos das duas famílias. Depois não, doutor Paulo? Eu falei para a família, e dou um recado aqui para as famílias, principalmente ele que era evangélico. Se está em discussão, está em litígio e pode fazer uma besteira, pega sua arma, entrega o pastor, está aqui, pastor, deixa minha arma trancada aí, que depois eu volto. Quando passar esse clima, eu não tenho condição psicológica, porque eu usar essa arma no momento, estou em discussão, estou com briga em família, estou com um problema assim, eu não preciso de arma nesse momento. A arma que eu preciso é a Bíblia para sair daquela situação traumatizante para as duas famílias. Eu nunca vi duas famílias tão traumatizadas como aquele momento de ontem. Exatamente, doutor Paulo, muito importante o que o senhor acabou de colocar, porque talvez se a arma não estivesse ali à disposição, tanto dela quanto dele, talvez as vias de fato não teria acontecido, embora se tratasse de um casal que já brigava constantemente. A maior arma é o livro e a Bíblia e Deus. Obrigada, arma viu? Não constrói, arma destrói. É verdade, olha só quanta sabedoria a gente deu aqui numa matéria que pode ter um desfecho para outras pessoas, para outras famílias, de uma forma de orientação, porque a arma realmente que traz o cenário do crime aí para esse casal, que já vinha brigando, discutindo, uma separação que poderia ter sido aceita, mas aí, segundo próprios relatos da família, a Tainá não estava aceitando, ela, vez ou outra, tentava contornar a situação, mas aí, quando se tem, no momento de raiva, de descontrole emocional, a arma estando ao acesso acaba, sim, sendo parceira, digamos assim, numa situação como essa, chegar aos fins, de fato, Tainá com um tiro no ouvido e o ex-esposo, enfim, o Felipe, também morto com vários disparos. Volto com você, Bruno, direto aos estúdios. Muito obrigado, Sabrina. Um grande abraço a você, ao doutor Paulo Josafá, sempre com os seus ensinamentos que a experiência da vida tem dado a ele, ensinamentos de alguém que já presenciou muita tragédia, de alguém que já presenciou muitos problemas e que, assim como eu fiz na abertura desse programa, volto a dizer, a violência jamais ela é a fonte de resolver qualquer problema, o meio de resolver qualquer problema. Adilson chegou.